Muito boa noite. Nós vamos caminhar mais um pouco pela nossa compreensão da história da filosofia e vendo a sua relação com a questão da fé, né? E a gente está caminhando bem, né? Depois de hoje nós temos ainda mais somente 2 aulas, né? E essas aulas vão ser muito importantes para o nosso entendimento do que envolve a história do pensamento, né? Então, vamos aí caminhar para poder entender um pouquinho mais desse tema tão importante que envolve a questão da filosofia e das escolas aqui propriamente dito, né? Clica na tela. Só dá um clique. Então, vamos tentar caminhar aqui para a gente poder falar. Vamos lá. A filosofia contemporânea, o que acontece? Agora vai ter um momento que a gente pode chamar assim do esfacelamento, né, da multiplicação variável de diversas escolas de pensamento. A gente não vai ter apenas uma escola de pensamento simples, né? A gente viu que na transição da filosofia moderna para a filosofia contemporânea, a gente tem o surgimento do idealismo, né, saindo do iluminismo, com as figuras tão importantes de Kant e de Hegel, né? E aí nós temos mais, além do idealismo, mais outras 5 escolas que são escolas significativas nessa caminhada, que é o positivismo, com a sua variante posterior que surge mais tarde, chamado neopositivismo, também conhecido como filosofia da linguagem, né? O chamado voluntarismo, que nem todo mundo reconhece alguma coisa quando lê, né, essa expressão, o marxismo, isso sim, a gente, por causa das decorrências sociopolíticas, a gente conhece, e o existencialismo. Então hoje a gente vai tentar olhar especialmente para o positivismo, neopositivismo, voluntarismo e marxismo, dando um apanhado, porque na próxima semana a gente vai falar sobre o existencialismo, que tem uma importância mais particular, né? E na última aula a gente vai fazer um apanhado assim, sobre o que a gente faz com tudo isso diante da nossa expressão aí de fé, né? Então o que a gente vai perceber aí? A gente tem, na verdade, caminhadas variáveis na história da filosofia aí. A gente tem o que a gente chama de tendência irracionalista, né? Não quer dizer caminhar na direção do absurdo, quer dizer que não se entende mais a razão como o grande intérprete da realidade, né? Existem outras categorias que devem ser consideradas na nossa maneira de lidar com a compreensão do real, né? E aí o voluntarismo e o existencialismo estão nessa característica. Uma visão materialista e historicista, né, ela está na conexão com o pensamento marxista, que tem um desdobramento histórico de bastante significado e atinge muito a realidade, inclusive brasileira, né? Humanismo otimista e cientificismo, que são características do positivismo e neopositivismo, e uma perspectiva da importância peculiar do indivíduo, né? O individualismo, que é aí o enfoque que vai pegar a perspectiva existencial, caindo no existencialismo também. Então vocês veem que agora, vamos dizer assim, a pedra bateu na água, né, e espirrou para vários lados diferentes. A gente tem tendências filosóficas distintas dentro desse admirável mundo novo, né? E o que é que vai acontecer? A gente então começa falando do positivismo, né? O chamado positivismo, às vezes chamado positivismo lógico também. Nós temos o quê? Né? Uma visão de mundo, quer dizer, quando a gente tem esse momento do auge da razão, né, uma parte do pensamento europeu começa a questionar isso, outra parte entra em sintonia com isso. Então, o positivismo tem um enfoque nesse aspecto parecido com o iluminismo anterior e acredita no poder da razão e da ciência para entender a realidade e estabelecer as coordenadas para a organização da vida.
Das referências mais importantes é um filósofo francês chamado Auguste Comte, né? Auguste Comte vai ter importância, inclusive, na história brasileira, né? A gente vai ver aí como o Comte vai ser uma referência bastante significativa, né? Bom, então acho que agora melhora um pouco, desculpa o problema técnico aí. O que a gente vai ver, né? Nós temos o Auguste Comte nesse contexto em que a ordem natural vai ser parâmetro de referência para a leitura da sociedade. A sociologia depende dessa leitura. Então, o que se percebe? Que o homem supostamente havia chegado à sua maturidade, né? Depois de passar por que era considerado uma idade religiosa, uma realidade metafísica, e ele então acaba chegando aí a chamada idade positiva, e essa idade considerada científica, né? Aí nós temos, então, uma ideia de progresso. Vocês têm na bandeira brasileira o que é ordem e progresso. Isso é diretamente vindo do positivismo, né? Que tem esses elementos de marca de confiança na razão, na ciência e no encaminhamento histórico, né? Então, a ideia é que o homem chegou, né, num ponto em que ele era inferior, vivendo religiosamente, no pensamento arcaico antigo, depois ele passou a filosofar, e agora sim ele está numa situação superior, que é a idade positiva, a época positiva científica. Havia quase assim uma espécie de religião, né, nesse ambiente, nesse cenário, né? Diante disso, o que é que a gente pode considerar? O que acontece? Vai surgir depois um desdobramento do positivismo mais tarde, né? O positivismo lógico é algo do século XIX, o neopositivismo é uma retomada disso no século XX, né? Havia um outro filósofo positivista de importância chamado Stuart Mill, né? Mas no neopositivismo você vai ter um círculo de estudiosos que são basicamente do contexto britânico, em sintonia com a cidade de Viena, né? Temos o chamado Círculo de Viena, e aí você tem, né, Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo judeu-austríaco, né, Rudolf Carnap, o famoso Bertrand Russell, né, que teve bastante importância, ganhou o prêmio Nobel, era ateu, matemático. Bertrand Russell, inclusive, viveu 97 anos, né, e o famoso Karl Popper, né? E aí, o que acontece nessa perspectiva neopositivista? O que a gente tem aí é um enfoque assim positivista, mas agora discutindo o que é chamado de filosofia da linguagem. A ideia é o seguinte: o que é que a gente está fazendo quando a gente usa a linguagem para fazer referência à realidade? E aí o positivismo trabalha com a ideia de que só faz sentido aquilo que é analisável e mensurável dentro do contexto da ciência. Portanto, o que eles vão enfatizar é que uma linguagem válida para a ciência, a filosofia precisa ser desenvolvida, e aquilo que é uma proposição factual, experimentalmente verificável, tem sentido. Mas e o restante? Quando se fala de religião, de estética, de outros elementos que não estão no radar da ciência, são afirmações destituídas de conteúdo e sentido. E aí é uma retomada, por isso é chamado neopositivismo, e vai ser conhecido como filosofia da linguagem, teve um certo impacto no mundo de fala inglesa, principalmente no mundo britânico, né, onde a coisa se desenvolveu. Bertrand Russell foi, por exemplo, um dos maiores ateus do século XX, foi conhecido nos seus debates, inclusive. Escreveu um livro que ficou conhecido, chamado Por que Não Sou Cristão. Então vejam que a gente vai ter o seguinte: com os desdobramentos complicados na história europeia, né? Você tem o problema das guerras religiosas, você tem os movimentos nacionalistas, você tem o início do colonialismo, você tem uma crise da religião institucionalizada. Então, do ponto de vista histórico, você vê um momento difícil para a expressão da fé cristã conforme ela se apresenta na história.
E, ao mesmo tempo, na caminhada do pensamento, né, a gente tem um desenvolvimento da confiança na razão, depois um questionamento, mas, de qualquer maneira, esses pensamentos eles entram numa relação preponderantemente de ruptura com a experiência religiosa, especialmente em função de como ela é percebida no ambiente europeu. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora um outro caminho. Agora a coisa começa a mudar completamente. Por quê? A gente vai ter uma proposta religiosa que vai ser uma proposta diferente, a chamada proposta voluntarista, né? Que vai reagir contra a visão iluminista e idealista. Né? Ou seja, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, desde Kant, né, a gente imaginava que o ser humano ele é definido por uma realidade racional, por uma realidade, né, que está lá numa referência superior, e que o encaminhamento da vida, desde a filosofia antiga, com seu problema metafísico, com seu interesse na certeza do conhecimento, com a glorificação da razão, na perspectiva da ciência, todo mundo está nessa vibe, nessa pegada. Agora, o que vai acontecer a partir do voluntarismo é dizer nada disso, pessoal. A gente funciona com outra sintonia. O que define a maneira do ser humano lidar com a realidade são o que é chamado de princípios irracionais. Né? Como alienados, nós somos dominados por uma vontade perversa, identificada com o número kantiano. Quer dizer, em Kant você tem, né, a realidade metafísica inacessível, mas que é referência última da realidade, que está ligada à razão. No pensamento agora voluntarista, nada disso. Né? O ser humano, na verdade, ele é dominado por elementos inconscientes que estão ligados à sua vontade, né? E, portanto, ele está entregue à insatisfação. Né? O Arthur Schopenhauer foi um dos caras mais assim, negativos e deprimidos da história. Né? O indivíduo só escapa dessa realidade renunciando à própria individualidade. Ele ainda via alguma coisa como a arte, como um certo caminho de escape para lidar com a realidade, mas aí você começa a ver o início de uma caminhada na direção do que a gente chama de uma filosofia que, de certa forma, milita contra a razão. E nesse caminho surge, né, uma das pessoas mais, vamos dizer, de muita importância no século XIX, que vai ter um desdobramento, e até hoje ele acaba tendo bastante importância no contexto do pensamento filosófico, que é Friedrich Nietzsche. Né? Olha como é que Nietzsche pensa e fala. Né? A realidade não é um elemento racional, não existe uma conformação do sujeito que é cognoscente do objeto, não existe um fluxo ordenado com o significado da história. A realidade é uma explosão de forças desordenadas. Então, existe o predomínio do elemento não racional, né? E ele vai, inclusive, fazer uma acusação, a gente vai ver como é que isso funciona bem. Ele diz: os fracos refugiam-se na religião. E Nietzsche acreditava que era necessário ter um novo indivíduo para lidar com a vida, que ele chamou de Übermensch, que era o super-homem, não no sentido, né, cinematográfico do termo, né? E que esse super-homem, que além, né, da moral, ele, com seu poder e coragem, muito além da ética, ele poderia superar essa condição. Nietzsche vai ser uma das pessoas mais importantes na construção do pensamento nessa época. Veja só como é que a coisa se define no pensamento de Nietzsche, porque a partir de Nietzsche e a partir do mundo voluntarista, a gente vai ter surgimento de pessoas como o Marx, como Freud, o próprio Nietzsche, Ludwig Feuerbach. Surge uma série de pensadores que tem o que a gente pode chamar de uma relação de ruptura profunda, não só com a ideia da religião institucionalizada, sem dúvida, mas até mesmo com os conceitos que eram considerados assim, referência nesse mundo, vamos dizer,
nesse contexto do século XIX, né, no ambiente europeu de tradição cristã. E aí começa a crescer o que a gente chama de interpretação psicológica de Deus. O que é Deus? Deus não é simplesmente uma ideia ou um conceito religioso, na verdade é um conceito que se define a partir da experiência psicológica do ser humano, né? O Feuerbach vai dizer que a ideia de Deus é uma projeção, né, de todos os conceitos máximos que o ser humano tem. Ele projeta tudo num só e cria a ideia de Deus, quer dizer que o homem cria Deus, Deus nunca criou nada e Deus não existe. Lucrécio, um antigo filósofo epicurista, acreditava que a ideia de Deus tinha origem na ignorância e no medo. Por isso você vê que os gregos lá ficavam preocupados com os filósofos, e a ideia de fato de desconstrução do paganismo levou alguns a uma espécie de pré-ateísmo, né? Sigmund Freud, né, que é importante aqui, a gente não vai vê-lo tanto quanto como psicólogo, ainda que ele seja o pai da psicanálise, mas assim, como ele faz parte de um contexto filosófico no qual se encaixa o voluntarismo, né? Quer dizer, o predomínio dos elementos não racionais e da vontade sobre a leitura da realidade, né? Ele escreveu um livro muito famoso chamado O Futuro de uma Ilusão, que é exatamente uma análise da religião, e onde ele faz toda uma crítica, né? E Freud, que teve uma experiência, ele era judeu, né, de origem, ele conhecia o ambiente judaico, religioso também, o ambiente da cristandade. É importante que o judaísmo da época, né, passou pela influência dessas ideias que surgiram no iluminismo, né? Isso na tradição judaica é chamado de Haskalah, quer dizer, então isso gera um contato com essa cultura contemporânea e leva muitos judeus a tentar reinterpretar muitos elementos da sua própria tradição, né? Então, segundo Freud, ele entendia que a religião era uma neurose desenvolvida pela sublimação dos instintos. Ou seja, a gente sabe, né, que Freud dividiu a vida entre a realidade humana, entre id, ego e superego, né? Que alguns acham que é um desdobramento do platonismo na prática do ponto de vista filosófico. E ele faz isso e ele entende o seguinte, né, que nós temos os nossos instintos ligados à nossa biologia e a religião tenta sublimar isso, e Deus não passa da projeção da figura do pai, já que Freud entendeu que toda a configuração da psicologia humana estava no círculo, né, das relações familiares, aquele negócio do Édipo, Electra e assim por diante. Então ele relacionava os dois de maneira muito direta, né? E aí, essa ideia que a gente tem, né, do id, né, vai ser alinhada com a ideia de que o homem é governado pelo princípio do prazer, né? Nós temos no canal da EBNU, vocês que estão acompanhando, um estudo específico sobre Freud, bem detalhado, que vocês depois podem acompanhar, e fala-se da psicanálise e da sua amplitude maior aí, né? Então, a religião é uma neurose procedente dos conflitos familiares. E aí, então, a gente acaba tendo esse ambiente do século XIX que se torna um ambiente profundamente antirreligioso e que vai semear, que a gente vai colher na Europa no começo do século XX, né? O pessoal pode falar o que bem entender, mas a Europa, exatamente, que bebe de fontes muito antirreligiosas, vai ser a Europa das duas guerras mundiais aí em menos de 50 anos, né? Na verdade, em 30 anos, duas guerras assim como nunca houve na história humana, né? Então, quer dizer, o mundo secular, que se dizia crítico da violência religiosa, supera muito, né, tudo o que aconteceu. E um dos protagonistas nisso é a desconstrução dessa expectativa. É o Nietzsche que a gente vai olhar com mais atenção. Olha só o que o Nietzsche falou, o que ele pensava da perspectiva propriamente filosófica, né? Ele critica a tradição da filosofia ocidental a partir de Sócrates e, claro, de Platão, porque Platão é a referência maior, né? Ele vai usar o termo socrático, né? Porque Sócrates vai procurar a verdade, Sócrates quer chegar a uma referência a Platão, vai ser, vamos dizer assim, uma espécie de racionalismo antigo, né? E ele diz o seguinte, que nesse pensamento socrático e platônico, ele os acusa de terem negado a tão importante intuição criadora
da filosofia anterior pré-socrática. Então ele entra, né, nesse caminho de crítica e vai dizer que a tradição ocidental se construiu a partir daí. Aí o que Nietzsche vai falar? Ele diz que o mundo antigo, do contexto grego, tinha duas referências de divindades, né? E aí é importante ver que os deuses gregos são analisados do ponto de vista do mito, né? da referência do que eles significam na estrutura do pensamento da época, né? Não como deuses simplesmente. Então ele diz que existe Apolo, que é o deus da razão, da clareza, da ordem, né? E Dionísio é o mesmo Baco, né? Que é o deus da aventura, da música, da fantasia, da desordem, né? Então Dionísio é o deus do vinho, o deus da festa, né? O deus da bagunça. Então ele dizia o seguinte, que há dois princípios que ele chama de o apolíneo e o dionisíaco, né? E que eles estavam, segundo ele, né, numa certa relação de equilíbrio, né? Dois princípios que ele chama de complementares da realidade. E o que acontece, e segundo ele, nesse caminho da trajetória da razão em busca de uma referência última e da verdade que vai acontecer no contexto da Grécia socrática, ele diz que houve uma opção pelo culto à razão. E quer dizer que o fluxo que ele chama de seiva criadora da filosofia, que está na dimensão dionisíaca, e foi impedido e, vamos dizer assim, a filosofia engessou, ela ficou travada. Então, o que acontece agora, né? Isso é uma coisa interessante. A razão, no final da Idade Média, ela grita independência. Ela diz, não precisamos da metafísica, a gente não precisa de conversar muito com teologia, a gente agora ficou maior de idade e vamos caminhar sozinho. E aí ela vai. Só que a mesma, digamos assim, malcriação da razão agora se volta contra ela mesma, né? De modo que essa crítica pesada e forte vem, né, racional contra a razão, ela surge no cenário, e aí a coisa então entra num caminho bem complicado. E aí, olha só a situação que envolve Nietzsche aqui, muito interessante. Ele é filho e neto de pastor, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, um dos filósofos mais assim, de relação difícil com o cristianismo, né? E ele entendia que a religião é uma defesa dos fracos contra os fortes, né? Ele, na verdade, tinha uma relação de ruptura muito forte, ele tinha um ódio contra o cristianismo. E veja, não quer dizer que necessariamente essas pessoas odiassem a Deus no sentido pleno da palavra. Eles tinham uma ruptura muito forte com aquilo que eles viam como cristianismo, né? Você vai ver, por exemplo, na próxima aula a gente vai estudar um dos maiores pensadores aí do século XIX, que vai num caminho diferente, que é o Kierkegaard. E Kierkegaard vai ser um sujeito extremamente apaixonado pela fé e ele tem uma relação difícil com o cristianismo da época. É importante ver isso, né? Não a gente acha simplesmente que esses caras eram tipo o demônio na terra, mas tem um cenário mais amplo, né? O ódio que ele tinha ao cristianismo dá para ver na crítica dele, né, que ele apresenta, porque a fé cristã, segundo Nietzsche, né, ela elogia o pobre, o humilde, o necessitado, né? Aquele negócio do bom samaritano, o rico e o Lázaro. Como assim o rico, né, vai ser condenado? Não, o rico e o poderoso estão sempre criticados. Então ele entendia o seguinte, ele entendia a religião exatamente no sentido oposto do marxismo, né? O marxismo vai dizer que a religião é uma arma dos poderosos contra os mais fracos. Nietzsche inverte isso, é outro caminho, né? Ela é a arma ideológica dos miseráveis inferiores contra os aristocratas superiores. Ele dizia o seguinte, como a gente quer bater nos poderosos, a gente diz que eles vão para o inferno. Então, na sua revolta contra o cristianismo, como ele entendeu e interpretou, ele disse que o cristianismo defendeu tudo que é fraco, baixo, pálido, fez um ideal de oposição aos instintos de conservação da vida potente. Isso é muito interessante porque o pessoal vai muito na direção de um naturalismo, né? Como é que é a vida? A natureza é assim, né? Quando a gente depois vai ver que um dos filósofos que vai ser assim namorado, não quer dizer que ele fomentou e que o pensamento dele é igual, mas que muitos nazistas gostavam de Nietzsche, né? E uma das razões que tem a ver com isso é que, de fato, a natureza mostra que quem vence, quem é dono das coisas, é o mais forte.
esse negócio de misericórdia, de ajudar quem está fraco, isso é antinatural. Você tem que passar por cima para a vida continuar. Então, quer dizer, é um negócio complicado, né? E ele vai dizer, né, que isso até corrompeu a razão das naturezas intelectualmente poderosas, ensinando que os valores superiores da intelectualidade não passam de pecados, extravios e tentações. Então, claro, você está num ambiente onde a fé cristã também é associada ao obscurantismo, à manutenção de uma vida talvez problemática, você tem uma reação forte que se desdobrou dessa maneira. E Nietzsche vai ser responsável pela famosa frase, né, que muita gente menciona, que ele diz que Deus está morto, né? Mas assim, ele não está dizendo uma frase teológica, precisa entender bem isso, né? O que ele está dizendo é o seguinte, né? Tem até a frase, olha, escutem, né? Estamos indo para o seu enterro, Deus está morto, tem toda uma descrição que marca aí a história. E o que ele está dizendo é que o mundo suprassensível está sem força de atuação. Quer dizer que a ideia da metafísica, a ideia de Deus nesse momento, ela não tem valor mais nenhum, ela não faz nenhuma diferença na realidade cultural europeia nesse momento. A metafísica, vai dizer Nietzsche, né, a filosofia ocidental, entendida como platonismo, está no fim. Nós estamos agora entrando num outro caminho, né? E aí, o que ele vai entender é que a proposta dele, dessa retomada do dionisíaco, dessa reação contra esse tipo de racionalismo filosófico, e ele associa Deus e a religião a isso, é uma contraposição diante da metafísica e, claro, conforme ele sugere, está indo contra o platonismo, né? E, consequentemente, já que ele tem uma revolta contra isso, ele tem uma revolta contra todo o ambiente decorrente disso, inclusive contra os valores morais, né? Ele propõe uma nova abordagem, que você chama da genealogia da moral, onde exatamente ele vai dizer a frase, né, para além do bem e do mal, né? Quer dizer, o indivíduo que está além dessa realidade que supostamente a moral é uma maneira de controlar as pessoas que têm realmente poder de fazer diferença na realidade humana. Então, Nietzsche vai ser classificado, aqui nós estamos colocando ele como um voluntarista, e isso faz sentido, mas muitos o colocam numa posição que é chamada de niilismo, né? Não é que ele não assim, vamos dizer, um niilista no sentido absoluto da palavra, que ele não acredita em nada, não, ele está defendendo um posicionamento, né? Mas ele não crê em nenhuma verdade moral ou hierarquia de valores pré-definidos. Quer dizer, existem referências, né? Como, por exemplo, Kant. O que Kant vai querer fazer? Ele vai querer achar uma referência que conduza à nossa ética. Que referência é essa? Das Solem, o imperativo categórico. Não tem nada disso, não tem valores. O niilismo de Nietzsche vai se basear na afirmação da morte de Deus, a rejeição à crença de um ser absoluto, transcendental, capaz de traçar a verdade. Então ele rompe, de fato, com essa tradição, que tem essa conexão histórica com a tradição cristã e o elemento da razão. Se de um lado nós temos um pessoal caminhando na direção de uma explicação racional e científica do mundo, né, que são os positivistas e neopositivistas, e nós temos os voluntaristas aqui, como Schopenhauer, como Freud, como Nietzsche. Isso é importante por quê? Porque dependendo do material que você lê, do teólogo, da época, a gente precisa ver o que ele está dizendo, né? Em que contexto. E às vezes um livro que surge, ele está reagindo dentro de um certo ambiente, de um certo contexto, né? A filosofia é muito útil para a gente entender, né, a história do pensamento, entender quais são as questões que viram motivo de debate, entender como é que ela se relaciona com a perspectiva cristã e entender como é que a gente responde e como é que a gente reage a isso, né? Então, para a gente sintonizar bem o nosso pensamento. E, continuando, uma das pessoas de grande impacto na história filosófica agora por um outro caminho é Karl Marx. E o que a gente vai dizer? Marx também é do século XIX, tá vendo? No século XIX explodem perspectivas filosóficas de reação contra, ou de desdobramento na confiança da razão,
em direções diferentes. Marx também é judeu, mas um judeu não religioso, que acaba tendo um desdobramento de afastamento, né, da realidade de fé, né, e ele vai ter uma experiência. Ele nasce na Alemanha, né, nesse ambiente aí de desenvolvimento do mundo alemão, do Aufklärung, do iluminismo. Ele vai, na época prussiana, ele vai mudar para a Inglaterra. Ele tem uma história de ver a realidade, né? Aliás, uma dica interessante para todo mundo que está aí: assistir um filme, se vocês conseguirem achar, chama-se Dans. Dans é um filme de 1992, D-A-E-N-S, Dans, que é a história de um padre que tenta ajudar, no início da Revolução Industrial, crianças que trabalham de maneira inadequada numa fábrica onde eles morrem, né? E ele sofre na mão dos religiosos e sofre na mão dos comunistas da época, né? O filme é interessante e dá para a gente entender esse cenário. O que acontece com Marx? Ele vai herdar um pensamento já socialista de um filósofo chamado Saint-Simon. Vai receber, né, a influência de pensadores britânicos aí, né, Ricardo e Adam Smith, em termos de economia, esse negócio da leitura do capitalismo, mais-valia, todos aqueles elementos que fazem parte do pensamento econômico de Marx vêm daí. E ele vai ser influenciado pelo materialismo, né, que é a rejeição completa de tudo quanto é elemento que envolve uma chamada realidade, vamos dizer, espiritual ou metafísica. O materialismo de Ludwig Feuerbach, né, escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. E, como a gente mencionou na última aula, a dialética histórica de Hegel. Hegel, que é, na verdade, uma espécie de teólogo, um filósofo da história, e que tem uma perspectiva da história como a referência da realidade e a dialética como a maneira como isso acontece. O homem, então, em Marx, é visto como uma luta histórica de classes sociais, nessa polarização entre dominante e dominado. Para se alcançar a sociedade sem classes, né, deve-se instaurar a ditadura do proletariado, e nesse processo ele também vai romper com a religião alienadora. Então, o interessante é que Marx, sendo um judeu, e é importante observar isso, que os judeus sempre sofreram muito na mão dos principais poderosos onde eles estavam. Então, quase sempre os judeus tinham sempre aquela tendência de pegar uma posição, né, contra o status quo. Então, você vai ter pensadores judeus altamente capitalistas, outros altamente socialistas, pensadores muito teístas, pensadores não teístas. E o judeu é como todo mundo, né? Pensadores alemães, franceses, ingleses também, cada um, você encontra um de cada tipo, né? Para a gente não categorizar assim, esse pessoal só tem gente assim, né? E Marx, então, ele tem, na verdade, uma inspiração dos profetas da Bíblia, né? Porque ele ouve falar de justiça social, o grito dos profetas, só que ele caminha numa direção, dentro do contexto da época, e numa relação de ruptura com a religião. Aí a gente pode ter uma ideia, né, dos grandes elementos aí que marcam o pensamento de Marx, né? O socialismo utópico francês, com Saint-Simon e Charles Fourier, né? Os economistas ingleses, aí o Davi Ricardo, como é chamado em português, né? E também, como a gente mencionou já, o Adam Smith, o Ludwig Feuerbach, né? E também o mais importante, que do ponto de vista filosófico, né, a organização da realidade, ela é essencialmente a organização proposta por Hegel. E aí, então, vai se difundir um tipo de pensamento que vai ser muito significativo, porque vai marcar a história da Europa, vai marcar a história do mundo. A gente vai ver que as revoluções de inspiração marxista vão estar presentes na antiga União Soviética, em 1917, né, muitos países do leste europeu, vários países na América Latina,
também na África, na Ásia, vai dividir a história de países assim, milenares, como a Coreia, né, que é a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, vai ter impacto na história do Vietnã, em vários lugares do mundo, e até hoje é uma das formas de pensamento que está presente na discussão de como se deve organizar a sociedade. Então, sob essa influência de Hegel, Marx define sua ideia da história. A história não é um movimento linear ascendente, como propunham os evolucionistas, que a gente está caminhando, né, cada vez mais na direção do ponto mais elevado. Né? Você vê que o historicismo, o evolucionismo, o positivismo, lógico, todo mundo tem essa hipótese que a gente chama desenvolvimentista. Quando a gente fala, por exemplo, que a teoria da evolução biológica, ela em grande parte ela é uma filosofia, ela é por causa disso, porque você não está falando só da modificação das espécies, que era que se poderia propor, você está falando que uma espécie está indo na direção de uma espécie superior, né? Isso ajudou também a formar uma ideia que existem seres humanos superiores uns aos outros, né? A ideia, até mesmo hegeliana, né? E até mesmo do positivismo, nós temos uma época antiga, né? E essa antiga depois passou por uma época superior e agora nós estamos na época ainda mais superior. Então essa visão desenvolvimentista, inclusive, atingiu os estudos, por exemplo, da história da religião. Se acreditava, né, que a religião israelita antiga ela era mais primitiva, atrasada, tinha as ideias assim, e aos poucos ela foi evoluindo até chegar no Novo Testamento, né? Então esses conceitos são conceitos muito definidos nessa visão da história e marcados aí pelo jeito de pensar do século XIX. Eu, quando viajo, a gente viaja com os grupos, né, para as viagens bíblicas e culturais, o choque que o pessoal leva quando chega no Egito, porque o Egito é super desenvolvido, progresso, construções enormes, alta tecnologia de diversos tipos, múmias com 3.500 anos conservadas lá, e isso é exatamente o maior, digamos, progresso na época mais antiga, né? Como assim, né? Por quê? Então, assim, essa hipótese ela tem lá o seu ponto de interrogação, né? E aí, o que vai acontecer? Né? Nós não temos aí também o resultado da ação voluntariosa e consciente dos heróis envolvidos, como pensavam os românticos, né? Que influenciam a literatura dessa época. Hegel via a história como um processo coeso. Isso que é interessante, né? Por isso é que o que Hegel em parte na sua construção de história tem uma influência da Bíblia, né? da visão judaico-cristã, que a história tem sentido, que ela tem teleologia, que ela caminha para um desfecho favorável. E é engraçado porque Marx vai beber dessa água, né? E vai ter esse mesmo perfil, porque a sua base fundamental de pensamento é hegeliana, né? É um processo coeso que envolvia diversas instâncias da sociedade, desde a religião até a economia, cuja dinâmica se dava por oposições de forças antagônicas, tese e antítese, trazendo esse processo de caminhada da história, um famoso processo dialético. E aí você vai ter, né, nesse contexto, essa visão, né? Vocês são convidados também no canal do YouTube da Emílio, tem um estudo específico sobre Marx com detalhes aqui, uma parte da aula lá tem detalhamentos mais específicos, aí vai se desenvolver no pensamento de Marx o que a gente chama de materialismo histórico, né? Porque lembre-se, Hegel enfatizava o que a gente chama do Geist, né? Filosofia do espírito, ele é um idealista, né? A realidade, na verdade, é a realidade do pensamento, da ideia. Marx inverte isso, né? Marx vai explicar o desenvolvimento histórico desde a ótica da classe trabalhadora para promover a transformação social. Então, né, nós temos a história como o desenvolvimento do espírito em Hegel, né, a história como luta de classes em Marx, o idealismo em oposição ao materialismo. E aí é uma coisa interessante para a gente. Agora vamos conversar sério, né? Porque a gente às vezes vai ler um livro, vai participar de um curso, de uma aula, e você tem uma disciplina chamada História. A pergunta é, que história é essa? Do que a gente está falando? Você tem uma história com enfoque protestante, você tem uma história de enfoque católico tradicional, você tem uma história no sentido marxista
da palavra, né? Então, por exemplo, é muito comum você, às vezes, analisar a história e dizer que todos os movimentos da história aconteceram unicamente em função de uma perspectiva que envolvia poder, dinheiro e relação de classes sociais. Então, é uma história com um viés muito pré-definido, né? Então, você pergunta, às vezes, para um historiador aí com esse perfil, por que aconteceu a Reforma Protestante? Ele nunca vai dizer que foi por razões teológicas ou porque as pessoas não tinham explicação para a vida, né, do ponto de vista da sua espiritualidade. Não, aconteceu por uma questão de uma série de elementos que tem a ver com a realidade da luta social e com a realidade puramente financeira. Então, observação boa aí, né, sobre aquilo que acontece na Revolução Industrial, a importância que tem com isso. Como é que o marxismo vai se organizar aí na história? A ideia é que a história é a história da luta de classes. A política tem como foco a economia concentrada, essa é a discussão, né? Por isso que o marxismo trabalha muito na polarização, né? Olha, a economia aqui precisa se fazer alguma coisa. O Estado é essencialmente visto como repressor, né? E defende os interesses dos opressores, né? A fé cristã tem esse negócio de uma coisa que transcende o nacionalismo, né? É uma coisa que envolve todos os povos, né? É algo que não está ligado a uma realidade, vamos dizer, particularista, né? E, de certa forma, o marxismo adota essa postura também, né? De dizer, olha, não nos interessa, né, a figura do elemento nacional, porque nós estamos dentro de uma realidade social que envolve a todos. Sempre se pensa na necessidade de uma revolução, que na prática foi o que aconteceu, né? E essa revolução, ela caminha na direção de uma libertação, né, em que se imagina que duas fases vão ter: o socialismo e o comunismo propriamente dito. A gente tem em 1848, né, a publicação da obra do Marx com Engels, né? E aí muita gente vai dizer, olha, mas não é bem isso, a coisa aconteceu, mas de modo geral, o parâmetro é esse, como ele foi aplicado aqui e ali é uma outra questão. Essa sociedade comunista, propriamente dita, vai ser uma sociedade sem Estado no final, né? Porque a ideia de uma igualdade plena, ela é, de certa forma, um elemento assim utópico, né? A gente pode dizer que a diferença entre os desdobramentos do marxismo, que o socialismo propunha uma sociedade que controlaria a produção e distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação, e que, como o enfoque é historicista, isso ia se desdobrar até chegar ao comunismo. O comunismo é entendido, né, como uma organização social que ia substituir a ideologia inadequada que era o capitalismo. É muito importante a gente ver que Marx vai pensar nisso na sociedade problemática da Inglaterra do século XIX, né, com os trabalhadores, com as condições que estão lá. E isso nunca, assim, digamos, deu certo na Inglaterra, né? Essas ideias vão entrar, por exemplo, no antigo Império Russo, vão se desdobrar no leste europeu, vão entrar na China, né? E vão entrar em ambientes completamente diferentes e praticamente vão substituir um tipo de elite dominadora por outra, né? E a situação desses países nunca foi assim das mais desejáveis possíveis, né? E a ideia é que fazendo isso ia desaparecer as classes sociais e até mesmo, né, do próprio Estado, como era concebido, e no qual agora todos os trabalhadores seriam os proprietários do seu trabalho e dos seus bens de produção. A ideia é essa, né, que é colocada aqui. Então, como é que o marxismo entendia que isso devia acontecer? A expropriação da propriedade latifundiária, porque isso está concentrado na mão de um grupo reduzido de pessoas, um imposto progressivo para diminuir essa concentração de poder, a abolição do direito de herança, né, porque exatamente se imagina que os mais necessitados, que seriam as pessoas, vamos dizer, favorecidas, não teriam essa possibilidade, confisco da propriedade privada, né, o que historicamente tem acontecido em muitos ambientes, a centralização do crédito nas mãos do Estado, isso que é um negócio complicado,
complicado, né? Porque em medida em que se propõe, no final das contas, a dissolução do Estado, para que se chegue lá, você tem uma caminhada de concentração do poder no Estado. Multiplicação de fábricas com trabalho obrigatório para todos, combinação do trabalho agrícola e industrial, que é compreensível nessa etapa da caminhada europeia, e, claro, uma educação pública e gratuita para todas as crianças. Então, com essa mescla de propostas sociais e políticas, o marxismo se define, e do ponto de vista da relação com a fé, o marxismo, o Karl Marx, desde o princípio, bate de frente com a ideia de religião. Então, como é que ele define isso? A religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. Como Marx entendia que o problema principal que nós temos é econômico e social, e que é preciso fazer uma revolução para considerar aí a mudança da realidade social e política, e os religiosos estão pensando em céu, em vida eterna, em metafísica, em outros elementos que para ele não tem muito sentido, ele vai então exatamente dizer que a religião é o ópio do povo. E mais do que isso, ele vê a religião institucionalizada utilizando, né, as ideias religiosas exatamente para deixar o povo narcotizado, o povo, né, totalmente dominado, para que eles sejam massa de manobra. Né? Então, num certo sentido, é verdade o que Nietzsche disse, né, que há elementos religiosos em que você tem uma crítica não bem equilibrada sobre os ricos e poderosos, e é verdade até certo ponto Marx que existem estruturas religiosas que de fato trabalham com uma espiritualidade assim alienadora e que é prejudicial para as pessoas. Só que nos modelos filosóficos eles vieram a propor uma ruptura com a religião, uma crítica que semeou toda uma sociedade de distanciamento, né, da realidade de fé aí no contexto da Europa do século XIX. Nesse mesmo caminho, você vai ter aí, numa época próxima, né, um desdobramento de um outro filósofo. O marxismo depois tem um sério desenvolvimento filosófico. Né? A gente talvez dê uma passadinha rápida na próxima aula, aquilo que é chamado de Escola de Frankfurt, que são os chamados pensadores neomarxistas, com outro tipo de abordagem e tal, mas ainda dentro de uma visão marxista, a questão é como é que a gente faz a revolução. A revolução é vista como a libertação do povo que está na condição do proletariado. Né? E isso vai ter uma série de desdobramentos depois. Mas um outro caminho proposto por um marxista italiano chamado Antonio Gramsci é um negócio que chama a atenção. Ele diz: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Então aí a proposta é uma proposta mais agora de guerra ideológica. Uma guerra dizendo: a gente tem que acabar com essas ideias. Né? Existe inclusive uma ideia de que assim, o maior centro de defesa dessas ideias é o eixo da família. Né? Então, para você desarraigar a importância dessas coisas, você precisa realinhar a maneira de construir a família, e de fato a gente tem aí até hoje os desdobramentos dessa guerra cultural e desse caminho complicado de oposição, né? Aí aos elementos fundamentais que marcam o pensamento cristão, especialmente aí falando do contexto evangélico e protestante. É importante para a gente entender isso, para a gente ver como é que essa caminhada se deu, né? Como é que esse mal-estar diante da religião institucionalizada, esses descaminhos da religião também, como é que esses pensamentos adquiriram espaço e deram a nova maneira de ler o mundo, né? Nesse ambiente europeu e no mundo, vamos dizer, ocidental de modo geral. Como é que a gente encerra aí a nossa reflexão para abrir o tempo para suas perguntas e questões, né? Um dos grandes apelos do marxismo na história recente é exatamente o seu fator histórico, né? Porque filho do hegelianismo e uma espécie de heresia cristã, o marxismo, a sua base, estrutura, né,
sua ideia de história, sua preocupação social, no final das contas, ela tem raízes no pensamento judaico-cristão. Aí ela parte daí e pega um outro caminho. O marxismo apresenta uma ideia de que o homem é um ser essencialmente histórico, envolvido numa luta econômica, e isso que é interessante, cujo fim será de felicidade, quando os dominados conseguirem estabelecer uma sociedade igualitária. Nesse sentido, é muito curioso que o marxismo acaba funcionando de maneira semelhante à religião. Eu tive um professor estudioso na USP muito interessante, e a sua tese era Estruturas de Consciência Religiosa do Pensamento Ateísta, Walter Israel Rehfeld. E eu achei bem curioso, né, a análise que ele fazia, exatamente por que certas propostas marxistas são tão apaixonantes, elas são tão fortes, né, elas produzem assim quase que uma militância, que elas têm características de uma estrutura de pensamento religioso. Então a ideia é assim, a gente vai ter um final feliz, a gente vai chegar à nova Jerusalém dessa proposta sociológica, né? Nesse sentido, e a gente tem uma sociedade, a proposta de uma sociedade igualitária sem classe. Alguém está perguntando qual é o pensamento filosófico predominante do nosso sistema educacional, né? Eu não vou dizer que é o único, mas existe muita gente no nosso sistema que tem uma maneira de pensar alinhada com o que a gente chama de marxismo mais tradicional e ortodoxo, né? E novas modalidades decorrentes. É uma forma de pensar que teve muito impacto na história do Brasil recente, também na América Latina e em outros lugares também. Mas existem outras pessoas que têm enfoque diferente, né? A gente vai ver semana que vem o existencialismo também teve um impacto expressivo, né? E outras formas de pensar. Ou seja, na minha maneira de entender, de certa forma, o marxismo propõe o que a gente pode chamar de um milênio sem Messias, né? No qual o processo histórico vai chegar a um elemento triunfante final, em que se vai alcançar o que é chamado de sociedade igualitária, né? Mas parece que essa realidade não é tão simples assim como se pode imaginar. Bom, diante disso, a gente termina o nosso momento de exposição, propriamente dito, né? Lembrando aí das diversas propostas, né? O positivismo, o neopositivismo, acentuando o papel da razão e glorificando a ciência na caminhada, né? A ideia dos voluntaristas, né? Que vão para uma direção completamente diferente, né? Negando totalmente, né? A ideia de que a gente pode ter a razão como elemento de explicação da realidade, né? A perspectiva marxista, que é uma perspectiva historicista. Então, mundo racional, mundo antirracional, predomínio da leitura da história como fundamento de compreensão da realidade. Tá? A gente então termina aqui, vamos abrir um espaço para perguntas, né, que vocês queiram fazer nesse momento, para a gente poder interagir aí com todos diante daquilo que a gente apresentou. Então vamos lá para as perguntas nesse momento. Fiquem à vontade. Alguns estão comentando aqui que se não é verdade que tem niilista que tem base de cristã de visão do mundo. Sim, isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? A gente não pode esperar, muitas vezes, coerência de muita gente, né? Você tem, às vezes, até gente que se diz cristão e evangélico, né? Ou, sei lá, católico, né? E tem, na verdade, uma cosmovisão, uma perspectiva, uma filosofia de outro tipo na cabeça. E também tem gente que supostamente é secular e tal, mas que tem uma base, às vezes, de pensamento cristão e não percebe que é a base, né? Que filósofos estão a influenciar a teologia do século XXI? A pergunta é bem ampla, né?
mas eu poderia dizer o seguinte: a teologia do século XXI ela é muito, muito ampla e diversificada. Eu diria que hoje a gente ainda tem o que a gente pode chamar de uma onda de perfil de influência marxista, né? Por exemplo, aquilo que envolve a teologia da libertação, mesmo que os seus principais ícones já não sejam as pessoas principais, muita gente ele reverbera, né, esse contexto que acaba tendo bastante impacto, né, e referência. Eu acho que o pensamento existencialista alimentou uma teologia de perfil neo-ortodoxo que tem, vamos dizer, elementos um pouco variáveis, e alguns dos nossos evangélicos, no fundo, têm uma base existencialista e neo-ortodoxa. Você tem uma coisa meio recente, interessante no contexto conservador evangélico, que é um crescimento de um neocalvinismo, que tende a ser bem conservador e com referências de alguns filósofos americanos reformados mais recentes que têm caminhado nessa direção, e também você tem gente que vai na direção de uma pós-modernidade acentuada, né? Que beberam de Rorty, beberam de Jacques Derrida, e filósofos aí que entendem que nós não temos acesso quase nenhum à realidade, né? Pode comentar essas correntes filosóficas no ambiente eclesiástico cristão? Pergunta próxima aí. Então, infelizmente, o nosso ambiente eclesiástico cristão assim, não tem uma tradição de debate de ideias muito afinado, né? Então, eu diria hoje que no nosso ambiente eclesiástico a gente tem, eu acho que, 3 tendências principais. Existe uma tendência mística acentuada, né, em alguns ambientes, onde não se entende que a reflexão vai cooperar com muito na nossa realidade. Então, esses desdobramentos desse evangelho mais triunfalista, neopentecostal, desse perfil, ele é o reforço, né, exatamente da absoluta falta de necessidade da razão, ao mesmo tempo porque o Brasil tem um problema social histórico acentuado, como nós temos uma realidade aqui, né, de influência no ambiente cultural da América Latina, com uma série de elementos. Existe, eu diria, graus diferentes de pensamento, de perfil sociológico com influência marxista, de tamanhos, vamos dizer, de graus diferentes de ponto para ponto, né? Lembre-se que, às vezes, você tem, por exemplo, uma sociedade como uma sociedade alemã ou uma sociedade escandinava, onde você tem uma social-democracia que tem uma combinação de ideias que a gente chamaria de capitalista e socialista, e você tem sociedades radicais onde nenhuma ideia nem outra, né? Um conselho, por exemplo, é estudar um pouquinho da realidade de Israel, né? Israel não se encaixa em nenhum modelo, né? Tem misturas de elementos distintos. E nós temos também no nosso meio evangélico, eclesiástico cristão, uma tendência a um conservadorismo militante, que é uma reação contra tudo que surge de novo, né? E por um lado é importante por ressaltar assim, as raízes, as coisas fundamentais da fé, mas por outro lado também pode se tornar um movimento que venha a ser base de pensamentos muito extremados, né? E isso então eu acho que a gente está precisando de um amadurecimento, né? Outra pergunta. Marx, sobre a teoria dos conflitos, acreditava que a religião poderia fortalecer e promover a desigualdade e o conflito social. Nos tempos atuais, esses conflitos estão mais elevados. Será que estamos vivendo essas influências atuais? Olha, eu não sei se o que a gente está vivendo hoje tem muito a ver diretamente com o que o Marx quis dizer. Porque Marx está pensando numa sociedade onde você tem uma religião oficial do Estado, né? Esse é o detalhe, né? Essa religião oficial do Estado, ela tem, né, os seus desdobramentos, né? A gente vai ver, por exemplo, que daqui a pouco o Kierkegaard vai bater de frente com a igreja oficial da Dinamarca,
a Igreja Luterana do Estado, em outro contexto, né? Lembre-se que, por exemplo, até hoje, em países como países luteranos de religião oficial, o seu dízimo é descontado diretamente do seu salário. É uma outra situação, né? Agora, a religião pode promover a desigualdade e conflito social? Ela pode, né? Mas assim, eu acho que na nossa realidade a gente tem dois vetores em situação opostas. Um é positivo e outro é negativo, na minha maneira de entender. Um é positivo em que sentido? Que o indivíduo, mesmo que entre, por exemplo, num contexto assim de uma fé evangélica mais mística, ele adquire uma postura de ruptura com os vícios, ele adquire a ideia de que ele pode ser vencedor em Cristo, ele adquire a ideia de que ele pode prosperar na vida, que o pensamento fatalista impedia ele de pensar assim. E mesmo que às vezes isso possa parecer um pouco alienado, o indivíduo toma coragem e pega a vida assim de cara de frente e entende que se ele for à luta vai dar tudo certo. Do outro lado, você pode ter, ao mesmo tempo, um ambiente onde tudo isso se torna muito alienante, né? Onde a pessoa, em vez de tomar passos muito claros na construção da vida, ele se apropria de uma série de rituais que podem decepcioná-lo depois, né? Então, acho que o jeito que a expressão de fé, pensando do ponto de vista filosófico, né, age na vida do indivíduo para potencializá-lo, para sair daquela ideia de que pau que nasce torto morre torto, que a vida é assim mesmo, né, que não tem muito o que fazer, ele adquire uma postura, vamos dizer, mais esperançosa. Né? Mas, por outro lado, a maneira como isso é feito pode ter desdobramentos complicados. Eu acho que o que a gente está vendo hoje é um problema de um crescimento do secularismo e de uma atitude antirreligiosa e muita gente que se sente machucada pela estrutura religiosa. E acho que dois elementos marcam isso. Um é a decepção e a frustração com, vamos dizer, um certo tradicionalismo que foi entendido como inútil, de um lado, e do outro, exatamente, eu diria que os exageros de mistificação, experiências negativas, que a pessoa, depois de passar por aquilo, fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber desse negócio, porque a coisa aí não tem sentido nenhum, isso é um absurdo, e eu tenho encontrado muitas pessoas decepcionadas e frustradas. E aí essas pessoas ressentidas, às vezes, adotam uma posição, eu não diria nem que é ateísmo filosófico, mas de postura antirreligiosa e colocando tudo mesmo dentro do mesmo pacote. Né? Vamos lá. Outras pessoas querem fazer mais algumas perguntas, temos um tempo aí, você pode falar aí sobre Freud, sobre Marx, ou sobre o positivismo, a escola voluntarista, o ambiente do século XIX, a relação com a fé. Temos mais alguém, né? Lembrando a todos, acho que aqueles que estão acompanhando, você pode ter direito ao material, né, que nós temos, esse conteúdo do PowerPoint, e também mais um material extra que a gente vai encaminhar, se você se inscrever no nosso telefone aí da conexão, né? Esse material vai ser encaminhado e o curso as aulas também vão estar aí no YouTube para que você tenha a possibilidade de rever e avaliar aí novamente algumas coisas que possam ser úteis, né? Muito bem, temos mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma questão? Os últimos minutinhos aí para aqueles que tiverem interesse de fazer alguma última consideração sobre as questões aí da filosofia. Mais alguém? Muito bem. Bom, então caminhando para o nosso desfecho, a gente quer dizer o seguinte, que na próxima semana a nossa aula vai se concentrar aí
praticamente no existencialismo, na sua importância, como é que nós temos uma linha existencial completamente ateísta. Por que o existencialismo surge? Que tipo de proposta é essa? A diferença entre um existencialismo cristão e profundamente teísta, e até acentuadamente mais religioso, a recuperação da importância da religião na experiência humana. Depois, no século XX, né, a gente não tem noção disso, mas isso acontece, né? E aí nós vamos ter essa perspectiva aí. Pergunta que surge se Freud se opôs só ao sistema religioso ou à doutrina cristã. Veja, Freud é um judeu do contexto da Europa do século XIX. Então, os europeus, nesse momento, eles estão começando assim, a interagir um pouco mais com outros sistemas religiosos, né? E aí, esses outros ambientes não entram no cenário, né? Na Europa, nessa época, quando os europeus começam a estudar um pouquinho mais as outras culturas, né, vai surgir, inclusive, o que vai ser chamado de Religionsgeschichte-Schule, né, a escola do desenvolvimento das religiões. E, basicamente, o que eles vão ver é o seguinte, temos algumas estruturas de pensamento religioso no mundo e o cristianismo é um negócio mais elevado, né? Freud também é judeu, então, assim, a maneira como ele reage ao sistema religioso é o que ele conhece no ambiente judaico-cristão. O judaísmo tradicional, ele é tão, assim, vamos dizer, fechado para novas ideias como o ambiente cristão, católico, né, ou protestante menos iluminado. Né? Aquela coisa dentro da tradição religiosa não se discute. Então é muito possível que Freud não está fazendo muita diferença de se um ou outro é melhor ou não. Ele realmente adota uma posição secular e a ideia de Deus contra a qual ele reage está dentro desse ambiente, né? Tem livros que a gente pode indicar? Sim, tem livros interessantes que a gente vai indicar. Eu escrevi um livro, né, que infelizmente não está mais disponível, chamado Cabeças Feitas, né, uma introdução à filosofia para cristãos, e aí eu quero, antes do final do nosso curso, disponibilizar alguns capítulos principais para vocês poderem aí aprender, né, estudar e ter acesso. Existe um livro que eu não sei se ele ainda está disponível, é um livro espetacular, que a Vida Nova publicou há alguns anos atrás, que era chamado Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown. Era um livro extraordinário, muito bom, e talvez um dos mais assim equilibrados, né, que foram escritos e que eu recomendaria bastante. Talvez, eu não sei se estou falando que isso por acaso ele está disponível, mas eu acho que ele não está aí à disposição nesse momento, não tenho certeza. Acho que tem uma segunda edição revisada, estou vendo aqui. Talvez ele voltou, esse é um dos livros mais interessantes, né? E as editoras católicas também têm alguns bons livros, né, sobre filosofia e fé. A gente tem uma coleção de história da filosofia em 3 volumes, excelente, já colocaram o link aqui, em 3 volumes, que são os livros do Reale Antiseri, que é uma história da filosofia de 2 autores cristãos católicos, né? E aí muitos estudiosos católicos são muito bons nessa análise e é um material que vale a pena se encontrar, né? E a gente tem alguns outros livros aí que poderiam ser considerados aí como bibliografia, que eu vou organizar direitinho, passar para vocês aí na nossa próxima aula, para a gente poder ter uma referência mais interessante, né? Uma coisa que vale também é ler alguns textos, por exemplo, Kierkegaard, que é um pensador que acho que vale muito a pena conhecer.
como Pascal, que a gente mencionou, né, os pensamentos. Kierkegaard tem a obra dele na coleção Os Pensadores, você tem Temor e Tremor, né? Conceito de angústia no cristianismo, tem algumas coisas assim interessantes. Né? Biblicamente podemos refutar Tábua de Esmeralda fala sobre Deus? Eu não tenho certeza, eu precisava dar uma checada aí, não cheguei a ler para ver se o tema Tábua de Esmeralda, deixa eu ver se eu consigo... Tábua de Esmeralda parece um livro que aborda a coisa com um enfoque voltado para a questão islâmica, né? Um documento que deu origem à alquimia. Eu acho que não é um material assim muito dentro daquilo que a gente está colocando na nossa avaliação aqui. Acho que é um material antigo, mas não aborda o foco principal do nosso curso, né? Biblicamente podemos refutar o suplente filosófico ou a Bíblia não entra nessas questões? Excelente pergunta aqui, né? Como é que a gente lida isso? Eu vou passar os textos para vocês, aí vou ver se eu consigo caminhar essa semana, né? A Bíblia não é um livro de filosofia. A análise do texto bíblico traz para a gente o que a gente pode chamar de uma... os estudiosos dizem que na Bíblia você tem o que a gente chama de um realismo crítico moderado, uma visão do mundo, mas ela não é um livro historicista, ou um livro racionalista, ou um livro antirracionalista. A Bíblia você tem uma conexão de diversos elementos sobre a realidade do Deus único, do seu poder, do seu domínio. E o que me parece é que as perspectivas filosóficas, algumas delas vão estar mais ou menos próximas de uma conversa, de um diálogo com o texto bíblico. O que é importante? Quando a gente tem uma forma de pensar filosófica, você tem um oxigênio que é o que está dentro da sala. Você tem uma visão de mundo predominante. Você tem um zeitgeist, para usar a visão dos historicistas idealistas aí. E aí o que acontece? Se a gente não conseguir entender, você não consegue reagir e responder a essas pessoas. A Bíblia é parecido com aquele adaptador que você tem que cabe em qualquer tomada. Né? Ela trabalha a questão do sagrado de Deus na relação com o homem e ela mexe em vários aspectos diferentes. Então, quando tem uma nova moda filosófica, ela é sempre parcial, ela sempre elege alguns elementos como referências generalistas sobre a realidade. E a Bíblia tem um enfoque para interagir com isso. Então, a importância de entender onde nós estamos, que perguntas estão sendo levantadas, quais são as respostas apresentadas são e como é que o texto bíblico atingindo, ligando com isso, em que medida o texto, a mensagem, a palavra divina tem resposta para isso e, ao mesmo tempo, ela confronta esse pensamento na medida em que ele precisa ser confrontado. Né? Então é interessante, a tradição judaica tem um negócio muito interessante, que ela diz que nem sempre a grande verdade de Deus na Bíblia está apenas nas respostas que a gente procura, mas principalmente nas perguntas que são levantadas. Então é um jeito um pouco diferente de pensar, mas que ajuda a gente a fazer uma apologética saudável, entender a nossa fé. Acho que uma das coisas muito boas na nossa caminhada aqui é entender que muita coisa que a gente acha que é um negócio assim muito bíblico ou teológico, ou na verdade é uma filosofia com roupa de uma caminhada de fé. Muita coisa que a gente acha que é um negócio inegociável, que é uma tradição protestante, evangélica, bíblica, na verdade está ligada a uma maneira de ser, né? Que tem a ver com a época quando aquilo que surgiu, ou pelo menos um tipo de resposta dada pelos cristãos naquele contexto. Né? Qual é o melhor regime, na sua opinião, que congrega a solidariedade e o cristianismo? Não sei se regime aqui quer dizer regime político. Eu diria o seguinte, a minha opinião. Quando a gente tem uma construção
de uma sociedade, a gente está saindo de algum lugar, né? Então, o que acontece? Se você tem um ambiente onde não tem nenhuma preocupação com os necessitados, não tem nenhuma preocupação social, e que toda a proposta ela é apenas iniciativa livre e a vitória daqueles que são bem-sucedidos, eu acho que esse sistema precisa de um pouco de equilíbrio, né? Porque a gente vai ter, né, gente escapando pelas beiradas aí nesse processo, né? Se você tem um outro regime onde a atuação do indivíduo, a liberdade econômica, outros elementos começam a entrar em choque, começam a ser cerceados, você vai ter desequilíbrio econômico-social. Então, eu tenho a impressão que um equilíbrio entre ideias que estão muito ligadas ao que Provérbio diz, né, que você viu alguém que é bom naquilo que faz, um dia ele chegará na presença do rei, e o mesmo livro de Provérbios diz, olha, cuidado, aquele que amaldiçoar o pobre tem que saber que Deus foi quem criou o pobre. Então, quer dizer, na Bíblia você tem isso. Eu vejo isso muito em Israel. Israel é um lugar, por exemplo, que a terra, no final das contas do país, pertence ao governo, ao Estado. As pessoas têm um contrato de arrendamento da terra. Não existe assim uma propriedade particular como em outros ambientes em boa parte do país, né? E, ao mesmo tempo, Israel incentiva a tecnologia, a criatividade, a liberdade econômica, é o país campeão do mundo de startups, valorizando a educação. Então, você tem mecanismos em que acho que dá para fazer uma combinação que não seja tanto 8 ou 80. Né? E eu acho que esse equilíbrio depende de como a situação da sociedade está. Né? Então, um trabalho bem feito precisaria avaliar em que medida, né, isso deve ser feito. E, claro, a religião tem que ser uma força que contribua para o bem-estar da sociedade. Nesse sentido, o protestantismo está ganhando de longe. Em todos os lugares onde a tradição protestante floresceu, a sociedade, em muitos aspectos, acabou tendo resultados muito favoráveis. E o grande problema dos países que, de alguma maneira, quiseram se identificar com o pensamento de Marx, eles não conseguiram um desdobramento que a gente gostaria de imitar, né, se tivermos devidamente caminhando com bom senso na análise das perspectivas mais objetivas da realidade. Ok? Muito obrigado. Agradecemos a atenção, o cuidado de todos aí. Muito boa noite, muito bom descanso para vocês e vamos continuar em sintonia, né? Na semana que vem o existencialismo vai ser muitíssimo interessante e depois nós temos a última aula aí falando um pouquinho sobre o mundo pós-moderno e como é que a gente se relaciona com essa realidade aí à nossa disposição. Tá? Obrigado, boa noite a todos e que Deus nos abençoe.